Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rosane e trabalho com educação profissional no curso de técnico em meio ambiente. A gente vai analisar hoje um tipo de recurso muito importante, que seria o solo. O solo, ele é principalmente composto por parte sólida e parte porosa. A parte sólida é composta por 45% de minerais e 5% de matéria orgânica. E a porosa é 25% de ar e 25% de água. O que nós vamos analisar hoje? Nós vamos analisar a importância do solo, os tipos de solo e sua degradação. Quais são os tipos de solo? Os tipos de solo são arenoso, argiloso e humoso. As diversas composições formam os diversos tipos de solo. O solo arenoso é o solo que é formado por, principalmente, areia. O que é areia? A areia é um solo que é muito fácil de ser infiltrado pela água. E ela faz parte de 6% do nosso litoral. Nosso litoral é composto por solo arenoso. E ele é importantíssimo economicamente e também para turismo. O solo argiloso já é diferente do solo arenoso. Ele já não tem toda essa porosidade. Ele não é infiltrado facilmente pela água. São regiões onde o solo fica alagado. Então, vocês vão perceber que existe um solo mais pegajoso, ele é mais argiloso. E ele é também reconhecido por vocês porque com ele é feito telhas, vasos e várias outras coisas. Agora, nós temos o terceiro tipo, que é o solo humoso. O solo humoso é o solo onde existem as composições de minhocas, matéria orgânica e várias outras incorporações neste solo. Este solo humoso vulgarmente é chamado de terra preta, mas vocês, como técnicos, têm que chamar de solo humoso. E nós vamos, após essa aula, nós vamos pro laboratório e nas bancadas do laboratório terão as amostras de vários tipos de solos que vocês vão analisar e manipular para reconhecer e depois fazer adequadamente o tratamento. Professora, e quando eu vejo uma área cheia de verde, bonita, e de repente ela está sem vida, morta? Então, ela sofreu algum dos impactos que agridem o solo. Quais são os impactos? Os principais impactos são a erosão, as queimadas e os agrotóxicos. E nós vamos reconhecer alguns desses. Então, a erosão. Mas, professora, como que eu reconheço a erosão? A erosão é a água abrindo caminho onde ela não tem obstáculo. Ela forma valetas, vales, grandes valetas, enormes buracos e também deixa as raízes à mostra. Assim aqui, como vocês estão vendo, a floresta está com as raízes nuas. Então não existe absorção da água nem dos minerais. E aqui, vejam, ainda é o solo humoso, só que por que ela está nessa coloração? Porque a coloração depende dos elementos químicos encontrados no solo. Aqui é um solo com ferro. Eu vou mostrar para vocês aqui as diversas tonalidades de solo, porque eles são compostos por diversos elementos químicos que nós iremos identificar. Então, no decorrer desta aula, vocês vão conhecer essa degradação e depois vocês vão fazer relatório e depois também fazer um passeio em torno do colégio para nós identificarmos e fotografarmos os tipos de solo
e suas agressões. Aqui, no nosso solo litorâneo, o que aconteceu com esse litoral? A areia foi eliminada porque ela não tinha cobertura vegetal. Então, não tinha nada que segurasse ela e o mar invadiu. Existe a restinga que segura as raízes e faz com que essa areia não se movimente. Então, o que? Ocasionou todo o estrago dessa estrada que invadiu a parte litorânea. E outra agressão enorme ao solo, e não só ao solo, mas ao ambiente em geral, as espécies vegetais e as espécies animais, são as queimadas. Professora, mas como que colocam fogo? Colocam fogo ou naturalmente ou artificialmente. Naturalmente, às vezes, eles vão limpar um terreiro, alguma coisa que queiram eliminar, um lixo ou limpar alguma espécie e plantar outra coisa, e se torna um incêndio enorme de proporções imensas. Aqui a gente está vendo uma floresta em fogo, tá com chamas e vai se espalhando conforme o vento. Depois, o que acontece com essa floresta? Fica sem vida, o solo danificado, as espécies sem vida. Então, o que nós podemos fazer? Evitar qualquer tipo de queimada que pode se tornar um acidente irremediável. Aqui vocês vão ver, no meio de uma imensa área verde, existe essa parte que foi degradada, ou por desmatamento ou por queimadas. Esse solo passível de recuperação também, ou vai ser um plantio ou um pasto, então tem que ser recuperado. Mas aqui vocês estão vendo essa cicatriz no meio do verde. Outra coisa importantíssima e que agride o solo é a aplicação de agrotóxicos. Os agrotóxicos, para que eles são aplicados? Para evitar os insetos e as pragas na lavoura e nas plantações. Aqui está sendo aplicado manualmente por uma pessoa com proteção. Ela está usando EPI. O que é EPI? EPI é equipamento de proteção individual, onde ele está protegido para não ter problemas de saúde. E aqui a aplicação é direta no solo e também danifica. Aqui já é mecanicamente aplicado, vocês vejam, tem uma área verde de floresta e está sendo aplicado mecanicamente o agrotóxico, pode atingir aquela área. Isso é muito perigoso, tem que ser monitorado. E vocês vejam no agronegócio essa situação, como com drones a gente manipula e monitora as plantações e a sua irrigação. Como que acontece aqui? O avião vai tirando todo o seu caminho com aplicação de agrotóxico. E aqui pode se espalhar por outros locais. Nós temos que cuidar com o agronegócio, que é para exportação. E a nossa mesa recebe a agricultura familiar. Por isso, proteção é importantíssima, tá? Na agricultura para nós e para o nosso solo. O que eu gostaria de falar também sobre os agrotóxicos é que nós ingerimos mais de 8 litros por ano de agrotóxicos. E aqui também, para nossa saúde, o que acontece? A fumaça e a fuligem de queimadas. Aonde que está acontecendo isso, professora? No nosso estado. O Paraná foi um histórico de muitas e muitas queimadas e incêndios este ano de 2024. Aqui aparece os bombeiros e a defesa civil e o solo já degradado aqui. E nós temos a tabela onde em 2024 mais de 11 mil casos de ocorrência de incêndio florestal.
Vocês vejam, isso aqui até setembro. Depois de setembro até janeiro agora, o que aconteceu? Mais de 13 mil. Isso criou um alerta no nosso estado em relação a essa degradação. E esse cenário de destruição e tristeza é o cenário da Califórnia, que agora, recentemente, teve mais de 150 quilômetros em chamas. Isso pela ação do homem e pela ação dos ventos. Então, isso tem que ser contornado por causa do clima, que é um clima propício a isso. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos os tipos de solo, a importância e a sua degradação para nós podermos analisar como fazer a prevenção disso. Nós vamos para o laboratório e fazer um diário de bordo e fotografias de solo para nós podermos trabalhar com isso e nos ambientarmos a esse novo contexto do meio ambiente.